Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler aí no versículo 3 e versículo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o versículo 3 e o versículo número 4. Os irmãos encontraram? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Lembrando aos irmãos, nós estamos em uma sequência de estudos tratando sobre doutrinas bíblicas para a glória de Deus. Nós estamos tratando aí sobre o tema vivendo e proclamando a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4 está escrito assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico importantíssimo para a caminhada espiritual do cristão, pois nós estamos tratando de doutrinas. Doutrinas nada mais é do que ensinamentos, e esses ensinamentos veio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida da igreja. Quando nós olhamos aqui o versículo número 3, você vai observar que Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso, pastoreando a igreja, para advertir-lhes a alguns que estavam ali, para que os mesmos não viessem ensinar outra doutrina. Essa outra doutrina, que vem do grego héteros, significa doutrina estranha, doutrina falsificada, doutrina diferente. E naquele tempo já havia no meio da igreja, ou no seio da igreja, homens que estavam pervertendo o coração daqueles que queriam verdadeiramente servir o nosso Senhor e Salvador Jesus. No último culto de ensino passado, eu mostrei aos irmãos que a sã doutrina repudia algumas coisas no meio da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o objetivo principal da doutrina cristã. Quais são os objetivos da doutrina bíblica na vida da igreja? O primeiro objetivo da sã doutrina na vida da igreja é edificar Deus na vida dos cristãos. Edificar Deus na vida dos cristãos. Olha o versículo 4: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então, o primeiro objetivo da doutrina bíblica ser ministrada pelos apóstolos à igreja daquela época era edificar Deus na vida da igreja, na vida dos cristãos. Você há de conver comigo que quando nós não éramos cristãos, nós não entendíamos nada ou quase nada a respeito de Deus. E é através do ensino sistemático das doutrinas bíblicas que Deus vai sendo edificado em nossa vida, que Deus vai sendo fortalecido dentro de cada um de nós. É através do ensino.
é através das doutrinas da palavra de Deus. Se eu e você hoje temos um conhecimento de quem é Deus, o que Ele fez por nós, é por causa das doutrinas bíblicas. Alguém abra sua Bíblia, por favor, em Efésios. Estamos em um culto de ensino sistemático, então vamos sistematizar com a igreja. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4. Vamos ler aí o versículo 20 até o versículo 24. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler aí do versículo 20 até o versículo 24. Estou mostrando aí o objetivo principal do ensino sistemático da palavra de Deus no meio da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 20 até o versículo 24, está escrito assim, ó: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso que a igreja tinha aprendido de Jesus Cristo como deveria andar na palavra de Deus, e esta igreja deveria se despir do velho homem, deixar de lado as coisas antigas, deixar de lado aquilo que não agrada a Deus, para se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em nós. Irmãos, não tem como nós sermos revestidos do novo homem se nós não deixarmos o velho homem para trás. Não tem como nós vivermos um novo homem, uma nova criatura, também com a prática do pecado, com a prática do engano em nossa vida cotidiana. Para nós se revestirmos então do novo homem, que segundo Deus é criado em nós, primeiro nós temos que deixar o trato passado, nós temos que se despir do velho homem, da nossa velha natureza, das concupiscências do engano, das práticas erradas, ao qual todos nós no passado vivíamos. Quanto mais nós se despirmos do velho homem, mais nós vamos ter força para viver novidade de vida. Por que muita gente hoje não consegue ter força para viver uma novidade de vida? É porque não quer abandonar as práticas do velho homem, não quer deixar a velha natureza morrer, e por isso a prática do novo homem não se consegue viver na plenitude da vida do indivíduo, porque ele não quer deixar, ele não quer viver uma vida de justiça, uma vida de santidade na presença de Deus. Vamos fazer um texto aí, Efésios 4 ainda, volta um pouquinho mais atrás, versículo 12 ao versículo 16, Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 16, vamos lá: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente, assim, seguindo a verdade em caridade,
cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Observe que Paulo, escrevendo aqui a mesma igreja de Éfeso, no versículo 12, ele vai mostrar o propósito deste escrito. O propósito de Deus levantar homens e mulheres para cuidar daquilo que Deus instituiu na terra. O primeiro propósito é o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o crescimento espiritual dos santos, da igreja, comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que esse aperfeiçoamento dos santos não é só para um ou dois da igreja. A vontade de Deus, irmãos, é que todos nós chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A vontade de Deus é que todos nós cresçamos. A vontade de Deus não é somente para os obreiros, não é somente para o pastor da igreja, não é somente para os dirigentes de conjunto, não. A vontade de Deus é que todos nós venhamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, medida completa da estatura de Cristo, todos nós. Então esse aqui é um dos objetivos pelo qual a doutrina da palavra de Deus tem que ser ensinada à igreja. O objetivo principal era produzir a edificação de Deus na vida dos cristãos. A expressão edificação de Deus no grego é oikonomion theon, que significa serviço de Deus. A expressão implica o ato de construir ou administrar o plano de Deus para a salvação do mundo. Ou seja, a vontade de Deus é que nós venhamos servi-lo da maneira que Ele quer que nós venhamos servir. E nós servindo Ele da forma correta, nós vamos conseguir construir, administrar o plano de Deus, que é de salvação para todo mundo. Ou seja, nós temos que viver a prática da doutrina de Deus em nossa vida. Se nós não vivermos a prática da doutrina, nós não vamos conseguir concluir o plano de Deus na nossa vida e também através da nossa vida. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Estamos no curso de ensino. Alguém tem alguma dúvida? Podemos continuar então? Podemos, meus irmãos? Então vamos lá. Então nós já entendemos que a Bíblia trata muito sério a respeito desse assunto de doutrina. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá. Está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Então, o objetivo principal da doutrina é edificar Deus na vida do cristão. Só que nós temos que guardar, meus irmãos, aquilo que nós aprendemos. Quando nós guardamos aquilo que nós aprendemos e nós estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos, nós vamos estar cuidando primeiro de nós mesmos. O primeiro a ser cuidado quando nós estamos guardando os ensinamentos da palavra de Deus somos nós. Pastor, nós estamos sendo cuidados do quê? De errarmos. Nós estamos sendo cuidados de quê? De cairmos em falhas, em pecados cotidianos. Então a doutrina deve ser preservada na igreja. Quem é a igreja? Igreja não é aqui as quatro paredes.
A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós, que estamos em Cristo Jesus. Então, se nós somos a igreja, a doutrina tem que ser preservada em nós, como exemplificado em Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 44. Só para os irmãos terem uma noção mais clara, vamos lá dar uma olhadinha. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, vamos ver o versículo 42 ao versículo 44. O que é que a igreja primitiva tem para nos instruir nesta noite, no nome de Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ver o versículo 42 até o versículo 44. Os irmãos encontraram? Está escrito assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observe que a igreja primitiva, eles ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos significa que a igreja preservava aquilo que ela estava aprendendo da parte de Deus através dos apóstolos. Essa doutrina cristã que eles estavam guardando, ela tinha algumas ordenanças morais, de comportamento na sociedade, de comportamento na igreja, ordenanças material, ordenanças espirituais, e todas as ordenanças que os apóstolos ensinavam à igreja primitiva foi deixada por Jesus. E essas doutrinas eram conhecidas como doutrina dos apóstolos e dos profetas. Você vai ver isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Então nós, como igreja, nós temos que preservar a sã doutrina em nossa vida. Abra a sua Bíblia aí em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito está depois de 2 Timóteo. Quem encontrou pode ler. Tito, capítulo de número 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo número 9. Quem encontrou? Tito 1, 9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Glória a Deus. Olha aí, meus irmãos, a importância de nós preservarmos a sã doutrina em nossa vida. Olha aqui, ó. Retendo firme a fiel palavra. Irmãos, para nós guardarmos a palavra de Deus em nossa vida, não pode ser com moleza, não pode ser com frouxidão, porque senão nenhum de nós conseguimos guardar. Para nós guardarmos a palavra de Deus conforme ela é em nossa vida, nós temos que ir com firmeza, tem que ter convicção daquilo que nós queremos, porque se nós guardarmos firme, retemos firme a fiel palavra, a Bíblia vai nos dizer que nós vamos ser poderosos para admoestar com a sã doutrina. E para que mais? Para convencer os contradizentes. Quando nós estamos guardando então o ensino da palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos da Bíblia Sagrada, nós vamos ter uma postura de firmeza, e as pessoas que estão em nossa volta vão observar essa postura, essa conduta. E se nós guardarmos a palavra de Deus conforme ela é, nós vamos ser poderosos para convencer os contradizentes.
Como é que nós vamos convencer os contradizentes se nós, muitas vezes, não retenhamos a palavra com firmeza em nossa vida? Como é que nós vamos ter um bom testemunho para passar para os contradizentes se nós não guardarmos a palavra de Deus? Não tem como. Aí alguém pode estar se perguntando assim, pastor, mas o que é doutrina? Porque muito se fala na igreja de doutrina, e tem muitas pessoas que confundem doutrina com usos e costumes. Eu já disse aqui no último culto passado e vou repetir: doutrina não é usos e costumes. Mostrei a diferença aos irmãos. Doutrina não muda. Doutrina em todo tempo, em toda época é a mesma. Seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, aonde você for, a doutrina não muda. Agora, costumes e usos e costumes muda com o tempo, muda com a região de um determinado lugar para o outro. Então nós estamos tratando sobre doutrina, coisas imutáveis, ensinamentos que não mudam. No passado é assim, no presente agora é também, e no futuro vai continuar sendo da mesma forma, não muda. Se você se mudar daqui para os Estados Unidos, a doutrina da palavra ela vai ser a mesma, agora os costumes mudam. Se você for daqui para a Escócia, os costumes podem mudar, mas a doutrina da palavra, para quem quer chegar no céu, é a mesma. Então nós estamos ensinando aos irmãos a doutrina da palavra. Então o que é doutrina? Vamos lá. Vamos dar uma mastigada nesse assunto de doutrina. Doutrina vem da língua grega. Da língua grega. A palavra aparece como didache. Significa instrução, ensino. É aquilo que Jesus fazia. Jesus, ele instruía o povo. Jesus, ele ensinava o povo a doutrina. Vamos ver isso na Bíblia? Abra para mim, por favor, em Marcos. Marcos capítulo número 4. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo 4. Vamos ver aí o versículo do número 2. Marcos capítulo 4, versículo 2. Os irmãos encontraram? Amém. Está escrito assim, ó: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Então o que é doutrina? Doutrina é ensino. Doutrina é instrução. Você quer entender melhor o que é doutrina? O pai tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, ensinando-os e instruindo, sim ou não? Então aquilo que os pais passam para os seus filhos é doutrina, são ensinamentos, para eles viverem uma vida saudável, uma vida segura aqui na terra. E trazendo para o contexto bíblico, as doutrinas bíblicas para nós chegarmos no céu, nada mais é do que os ensinos, as instruções deixadas por Jesus, deixadas também pelos discípulos, pelos apóstolos, deixadas pela igreja primitiva, através do Espírito Santo. Então doutrina, meus irmãos, é ensinamentos, são instruções. Vamos ver um versículo para confirmar isso aqui, ó. 1 Coríntios 14, 16. Quem encontrou, leia, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 14, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios está depois de Romanos. Estou indo com cautela para os irmãos encontrar os textos certinho, porque nós estamos tratando de coisa séria, muito séria, em nossos dias atuais. Hoje, enquanto estava na parte da manhã em consagração no tempo sério, estudando e orando, me veio um temor muito grande em minha alma para estar instruindo a igreja a respeito deste assunto.
E infelizmente, muitas pessoas não querem mais parar para ouvir as doutrinas corretas da Bíblia. Aí depois fica ensinando errado, fica pregando errado, fica evangelizando as pessoas de uma forma errada, aplicando as pessoas mais nos costumes do que nas doutrinas bíblicas. É por isso que nós temos muitos problemas doutrinários hoje no meio da igreja, porque as pessoas muitas vezes não querem parar para aprender as doutrinas bíblicas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Quem encontrou para ler? Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, Paulo está tratando com a igreja aos Coríntios, falando sobre a necessidade da ordem no culto. E você vai ver que na liturgia do culto naquela época tinha salmos, que eram louvores, mas também tinha doutrina. O que é doutrina? Instrução, ensinos. Então, no culto, irmãos, não pode faltar instrução. Por isso que todo culto tem a ministração da palavra de Deus, seja através do ensino, ou seja através da pregação. Então, doutrina é instrução, ensino. Outro termo grego é didástico, cujo sentido refere-se ao ato de ensinar, ao caráter do nosso ensinamento. Então, doutrina também está baseada no ato da pessoa ensinar. Não é simplesmente nós ouvirmos, nós também temos que ensinar. Nós temos que passar para frente aquilo que nós aprendemos. Olha se na sua casa, os pais passam para os filhos aquilo que aprendeu dos seus avós, os seus pais, e aí vai continuando o ensino da família. Na igreja não é diferente. Eu passo o ensino para você, você passa o ensinamento da palavra para mim, e nós vamos passando para aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Nós não podemos guardar o ensinamento da palavra de Deus somente para nós. Não podemos guardar. Outro significado dessa palavra, doutrina, é didascalia, que significa tanto o ato como o conteúdo do ensino. Jesus usou o termo didascalia em relação ao ensino dos fariseus, cujo conteúdo era cheio de preceitos humanos. Agora aqui nós vamos entrar em coisa séria, muito séria. Jesus usou o termo didascalia, que é o termo grego, para se referir ao conteúdo dos fariseus da época, ao conteúdo dos escribas da época, que estavam apregoando ao povo preceitos humanos. Eles estavam deixando do preceito bíblico, do mandamento de Deus, para ensinar preceitos de homens para o povo da época. E isso hoje também acontece, infelizmente. Vamos ver o texto onde Jesus vai falar severamente a respeito desse assunto com os escribas e fariseus. Alguém abre para nós, por favor, em Mateus capítulo 15. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 15. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Jesus usou esse termo aqui, ó, didascalia, que nada mais é do que o conteúdo em si. Então, não pode ser qualquer conteúdo que nós vamos ensinar, tá bom? E também não é qualquer conteúdo que nós temos a obrigação de aprender, porque o ensino também tem que ter o conteúdo correto, tanto para nós aprendermos, quanto para nós ensinarmos. Olha aqui, você lê Mateus capítulo 15, versículo 1 até o versículo 9, diz assim, ó. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo:
por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Olha o quanto é sério, irmãos, nós ensinarmos a doutrina, os ensinamentos da palavra. Nós temos que ensinar, são os mandamentos de Deus, aquilo que a Bíblia deixou para nós ensinarmos, e não fazermos como os escribas e os fariseus da época, que eram pessoas que tinham conhecimento da palavra, mas eles deixavam a palavra de lado para ensinar preceitos de homens, e com isso eles invalidavam o mandamento de Deus por causa da tradição dos anciões, da tradição dos mais velhos, dos mais veteranos. Isso aqui é um perigo muito grande na vida da igreja, quando a igreja deixa de viver os ensinamentos bíblicos em sua vida e passa a dar ouvido a preceitos de homens, a tradições de homens. E eu vou dizer um negócio aqui para nós à noite: nós temos que tomar muito, irmãos, mas muito cuidado, para nós não sermos escribas e fariseus modernos. Porque os escribas e fariseus do passado ainda estavam muitas vezes em nosso meio, agindo da mesma forma. Pastor, o que eles faziam? Eles ensinavam preceitos, costumes e tradições de homens, invalidavam então as doutrinas bíblicas. E hoje, meus irmãos, tem muitas denominações, hoje tem muitos lugares que valorizam mais os costumes do que os ensinamentos que Jesus deixou, que os apóstolos deixaram para a igreja. Se você abrir um pouquinho o seu conhecimento sobre isso aqui, você vai ver que tem muitas denominações que valorizam mais os costumes do que os ensinamentos de Jesus. Você vai ver que, infelizmente, muitos obreiros, por falta de um estudo sistemático da Bíblia, por preguiça muitas vezes de estudar a palavra sistematicamente, são enganados por revelações de anjos. O que mais tem hoje são obreiros dizendo: o anjo me revelou que é assim, 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 assado. Mas se tiver ao contrário do que a Bíblia nos ensina, do que Jesus deixou, nós temos que deixar de lado. Muitos homens hoje, por falta de estudar a Bíblia sistematicamente, são enganados por si mesmos, porque a nossa carne, meus irmãos, não quer obedecer a Bíblia. Muitos deles são enganados pelos demônios. Por isso que quando você olha, tem muitos aí ensinando doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônios? É ensinamento dos demônios, não é ensinamento de Jesus. E isso está acontecendo hoje, muitas vezes, em nossa vida, em nosso meio. E infelizmente, esses homens, eles enganam os seus ouvintes.
E nós, irmãos, nós precisamos estudar mais a Bíblia Sagrada sistematicamente. Pastor, o que é o estudo sistemático da Bíblia? Assunto por assunto sistemático. Por exemplo, se você quer estudar sobre o perdão, estude a Bíblia sobre esse assunto de perdão em toda ela, desde Gênesis a Apocalipse. Se você quiser estudar sobre o pecado, estude sobre o pecado em toda a Bíblia. Se você quiser estudar sobre a redenção, estude sobre a redenção em toda a Bíblia, o estudo sistemático da palavra, para nós não cairmos aí muitas vezes no engano desses homens que está corrompendo a mente e o coração de muitos. Na época de Paulo já existia, irmãos. Imagina hoje, quase 2000 anos depois, o tanto que esse negócio não proliferou. Olha para você, na época de Paulo, o que acontecia? Gálatas, vamos à carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Versículo 8 ao versículo 12. Olha o quanto isso aqui é sério, irmãos. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 12. O que eu disse aqui agora? Que muitos homens hoje estão enganando o povo, dizendo: o anjo me revelou que é assim, assim, assado. Olha o que o Paulo vai dizer aqui, ó. Gálatas 1, 8 ao 12, diz assim, ó: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha o quanto isso aqui é sério. Alguém pode dizer assim: pastor, mas o que é essa palavra anátema? Anátema é do grego anátema, que significa a junção de duas palavras. Aná, que significa de lado, e tema, colocar. Ou seja, Paulo está dizendo que se ele mesmo, ou um anjo do céu, ou qualquer outra pessoa vinha anunciar um outro evangelho, seja anátema, ou seja deixado de lado. Não dê ouvido para isso, não. Não larga os ensinamentos corretos de Jesus para dar ouvido a ensinamentos que não provêm de Deus. Ah, pastor, mas o fulano de tal está dizendo que foi o anjo que revelou para ele. O anjo que desceu lá na oração do monte e revelou que aquilo que está na Bíblia está errado e daqui para frente tem que ser assim, assim, assado. Ei, é anátema. Deixe sair de lado. Essa palavra anátema vai mais longe ainda. Ela significa também reprovação enérgica. Olha o que Paulo está dizendo assim: ei, deixe isso de lado. Não segue tais ensinamentos. Não segue qualquer doutrina contrária à verdade do Evangelho de Cristo. Irmãos, não tem maior revelação do que esta, que já foi deixada para nós. Jesus Cristo é a revelação de Deus para a nossa vida. As pessoas hoje estão buscando
buscando modernidade, aí estão deixando muitas vezes a simplicidade dos ensinos de Jesus. Muitos hoje estão sendo enganados pelas coisas novas que estão surgindo e deixando da âncora, da segurança na sua alma, que é os ensinos simples de Jesus e dos apóstolos. Tome cuidado, irmãos. Então, o que é doutrina? São ensinamentos. Ensinamento deixado por Jesus e pelos apóstolos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a fonte das doutrinas cristãs? Alguém sabe me responder? Qual é a fonte das doutrinas cristãs? Pastor, o que é a fonte? Nascente, manancial. Então, qual é a nascente das doutrinas? Aonde surgiu as doutrinas cristãs? Jesus, irmãos. Jesus é a fonte. Traduzindo para um contexto mais simples de entender, a Bíblia Sagrada é a fonte genuína das doutrinas bíblicas. É a Bíblia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que você ouvir, tudo que você vê, que as pessoas dizem ser a respeito do Evangelho, vem conferir aqui, na Bíblia. A Bíblia é a fonte. Se não tiver aqui na Bíblia, anátema, sai fora. Deixe de lado. Não dê valor. Não perca tempo com essas novidades que está aparecendo hoje em nossos dias. Pois a Bíblia é a fonte verdadeira, a fonte genuína que sacia a sede da nossa alma. Vamos lá. Mostrar para vocês que a Bíblia é a fonte das doutrinas cristãs. Ao longo do primeiro século da era cristã, as doutrinas de comportamento ético e religioso se restringiam às escrituras do Antigo Testamento, que tinham caráter especificamente para o povo hebreu. Posteriormente, os pais da igreja começaram a juntar os documentos escritos. Que documentos são esses? Primeiro, as cartas, as epístolas, os 4 evangelhos. Eles começaram a juntar esses documentos para serem preservados, para serem guardados. Depois de analisados e avaliados, eles perceberam a harmonia desses escritos. E o Espírito Santo confirmou aos seus corações como inspiração divina. Está se tratando dos escritos do Novo Testamento. Tanto então no Antigo Testamento quanto o Novo Testamento é inspiração divina. E esta aqui é a fonte das doutrinas cristãs, ou seja, a fonte dos ensinamentos cristãos. Está aqui, na Bíblia. Vamos ver isso na Bíblia? 2 Timóteo capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler versículo 16, versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Está escrito assim, toda a escritura, não é metade, não é 25%, não é 70%, não é 99%, é toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual é a fonte que
conduz o homem ao aperfeiçoamento? Os ensinamentos da Bíblia. Toda a Escritura. Se eu e você quisermos crescer na graça e no conhecimento, nós temos que estudar as Escrituras. Então, só para nós encerrarmos essa noite, o tempo está finalizando. Para nós encerrarmos essa noite, por que nós temos que estudar a Bíblia, estudar a fonte? Porque é através da revelação que a Bíblia nos traz que nós reconhecemos que todo homem nasceu na prática do pecado. Todo homem pecou. Aonde que nós encontramos isso? Na Bíblia. Se a Bíblia não mostrasse para nós que nós estávamos em pecado, nós não iríamos saber. Nós iríamos caminhar para o inferno sem saber que estávamos errados. Mas a Bíblia, que é a fonte de todo ensinamento, já mostra para nós que todo homem pecou e destituídos estavam na glória de Deus. Vamos ver Romanos 3, 23. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Isso aqui é um estudo sistemático, irmãos. É um estudo mostrado dentro da Bíblia. Isso aqui que nós precisamos hoje em dia. Estudo sistemático. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Está escrito assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano pecou. Todo ser humano está destituído da glória de Deus. E como é que nós sabemos disso? Por causa da Bíblia. E se todo ser humano pecou, então precisava de uma intervenção divina para que o ser humano pudesse ser reconciliado com Deus. E é através da Bíblia que nós entendemos a doutrina da expiação, que apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João capítulo 1, versículo 29. Vamos entender aqui. Por causa do pecado, Deus teve que enviar Jesus como expiação do pecado, para que hoje eu e você tivéssemos o direito da salvação eterna. Mas como é que nós sabemos disso? Não é estudando filosofia, não é estudando ciência. Nós vamos entender essas coisas estudando Bíblia. Amém?